Atentemos para as leis do reino. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Mateus 5, de 1 a 12. Busquemos os verdadeiros valores do reino de Deus. Atentemos para esses valores. O texto lido é chamado de bem-aventuranças ou leis do reino. Faz parte do Sermão do Monte e fala dos valores do reino de Deus praticados pelos verdadeiros discípulos de Cristo. Aqui há um grande treinamento proposto. Esses valores que devem ser buscados por todos os que, tendo se tornado novas criaturas, fazem parte da família do Senhor. Aqui Jesus ensina aos seus ouvintes o segredo para uma vida de plenitude abundante, ou para se alcançar a verdadeira felicidade do ponto de vista da eternidade. Quando Jesus afirma em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, ele não estava falando de bens passageiros, transitórios, mas de algo com peso de eternidade. E para alcançar essa plenitude abundante, precisamos nos moldar aos padrões do reino de Deus. É sempre tempo de recorrermos à santa palavra de Deus a fim de alinharmos ou realinharmos a nossa vida a esse padrão estabelecido pelo Senhor Jesus. Por isso é imprescindível estar sempre voltando aos rudimentos da fé. As igrejas têm estado cheias daqueles que vêm em busca da resolução de seus problemas, sobretudo os financeiros. Para alcançar respostas, muitos são capazes dos mais absurdos sacrifícios, importados em sua grande maioria de outros guetos espirituais. No entanto, como o cristianismo não é conceitual, mas vivencial, experiencial, logo determinadas práticas são desmascaradas. Numa época de imediatismos, ninguém quer perder tempo com discipulado sistemático, no qual se aprende a andar no caminho. Andar em Cristo no dia a dia pode demandar dedicação, tempo e disciplina, mas garante um resultado perene. Ao contrário do que promete as fórmulas mágicas dos embusteiros gananciosos que estão por toda parte. Bem-aventurança significa felicidade, bênção, alegria, alto privilégio. Quem não deseja isso para si? O grande problema é que só se enxerga bênção do ponto de vista material, conquistas. As pessoas perderam a perspectiva da eternidade. O que vale é o aqui e o agora. E o pior que muitos, no intuito de angariar adeptos, têm embarcado nessa atitude consumista. Jesus surpreendeu seus ouvintes com as palavras do Sermão do Monte. Sugiro que você as leia novamente com um propósito experiencial. Por que os verdadeiros discípulos de Cristo são chamados de bem-aventurados? Porque eles são humildes de espírito. São aqueles que deixam de lado a autodependência e a autossuficiência e confiam inteiramente na suficiência da graça de Deus. O Senhor diz que deles é o reino dos céus. Ainda porque eles não perderam a capacidade de chorar por seus pecados. Que choro é esse? É o choro da lamentação e do quebrantamento pelos próprios pecados. Os que choram dessa forma, por esse motivo, o Senhor diz que serão consolados. Os bem-aventurados são chamados assim porque eles são mansos. Mansidão aqui não se trata de apatia ou mesmo covardia, mas rendição
à vontade de Deus. Aqui o Senhor está falando de força sob controle. Os que se rendem à vontade soberana do Senhor e se aquietam nele, sem nenhuma murmuração, esses são bem-aventurados. Aos mansos, o Senhor promete, eles herdarão a terra. Ainda porque eles têm fome e sede de justiça, e aqui não se trata de justiça social ou qualquer justiça humana, mas da justificação pela fé em Cristo Jesus. Esses, além de ansiar por uma santidade que provém de Deus, também desejam ardentemente a manifestação da experiência de salvação aos que estão à sua volta. Esses pregam, semeiam a palavra onde quer que estejam, em tempo e fora de tempo. Mas, sobretudo, vivem essa palavra pregoada. A esses o Senhor promete, eles serão fartos. Amém. Ainda os bem-aventurados são misericordiosos. Esses são os compassivos que se solidarizam com a dor do outro, como se for a sua própria dor. Os que acodem o necessitado, sem buscar reconhecimento ou aplauso da parte dos homens. O Senhor promete que esses alcançarão misericórdia. Ainda porque os bem-aventurados são limpos de coração, esses não transigem, não fazem concessões ao mal, mesmo com dano próprio. São aqueles incapazes de julgar, mentir, difamar, ou mesmo proferir juízo infamante para denegrir a imagem do próximo. Gostaria de aqui estabelecer uma diferença entre julgar e discernir. Enquanto julgar é estabelecer veredictos, determinar sentenças, prescrever penalidades, discernir ou desmascarar. É necessário a sobrevivência espiritual para podermos escapar dos lobos travestidos de ovelhas. Julgar é prerrogativa divina, mas observar para discernir e desmascarar são da responsabilidade humana. Aos limpos de coração, o Senhor diz que eles verão a Deus. Ainda porque são pacificadores, esses, além de ter paz em seus corações, também são agentes semeadores da paz. Jamais põem lenha nas fogueiras. São apaziguadores por natureza, tiram por menos nas situações. Esses serão chamados filhos de Deus. Os bem-aventurados são também perseguidos, injuriados e difamados por causa da justiça de Deus e do nome do Senhor. Esses sofrem todo tipo de perseguição, de abuso, tortura e martírio por causa do nome de Jesus e por pertencerem a Ele. É o que está acontecendo nesse momento à igreja perseguida em toda a terra, sobretudo nos países onde não há liberdade de culto. E são criminalizados quem pratica a fé cristã. Deles, o Senhor diz, é o reino dos céus. O Senhor ainda promete que grande será o seu galardão, a sua recompensa. A nossa missão como igreja tem se tornado cada vez mais difícil em um tempo de relativismos e liberalismos. Contudo, apesar do cansaço pelo que vemos à nossa volta, ousemos crer e confessar os absolutos imutáveis de Deus, sempre focados no Cristo. Precisamos, enquanto cidadãos do reino dos céus, corrigir a nossa escala de valores. É necessário fixar os olhos nos valores do reino de Deus, que são eternos. Esse é um treinamento que não cessa enquanto vida tivermos sobre a terra. Que o Senhor nos ajude e capacite, em nome de Jesus. Amém.